Para melhor entendimento da história, assistam à primeira parte que está na descrição. Continuemos a explorar a história do Japão. Período Kofun. O período Kofun data entre 250 e 300, com a construção do primeiro Kofun, e 538 e 552, época em que se considera que o budismo foi introduzido no Japão. Vários historiadores e arqueólogos, como Charles Chiari, prorrogou o prazo até 710, por forma a que os períodos Asuka e Yaku sejam considerados subperíodos do Kofun. Este período adquiriu o mesmo nome das mamoas funerárias, onde os membros da classe aristocrática eram enterrados juntamente com as suas armas, armaduras e escudos de bronze. Kofun Lit. Antigo túmulo. A área destes túmulos varia de tamanho, chegando a dimensões semelhantes às pirâmides do Egito, o que reflete a magnitude de poder dos governantes. O período Kofun marca o fim da pré-história. Uma vez que não existem registros japoneses, a história deste período dependeu de fontes externas, inicialmente de documentos coreanos e posteriormente de chineses, assim como dos manuscritos do início do período Nara, por volta do século XVII. Apesar de não existirem registros de origem chinesa que mencionem o Japão entre os anos 266 e 413, as escrituras coreanas do século IV proporcionam uma vasta informação das atividades do Reino de Wa na Península Coreana. Por outro lado, os registros chineses do século V demonstram uma relação muito próxima entre a China e o emergente governo Yamato, localizado na atual província de Nara. Entre 413 e 502, os 5 reis de Wa, nome que menciona os 5 monarcas do Japão, mantiveram uma estreita relação com o dito país, enviando continuamente emissários ao território chinês. Durante este período, o Japão teve um contato significativo com a China e, sobretudo, com a Coreia. No ano 400, a infantaria do exército japonês acudiu em socorro ao reino de Baekje, no sudeste da península da Coreia, tendo contudo sofrido uma significativa derrota nas mãos da cavalaria do reino de Koguryo, proveniente do norte da península. O governo da corte de Yamato focou-se no Kinmi-rei e a partir do século V, o mandatário passou a ser chamado Temperador. O termo Temperador, o qual é emprega atualmente, foi utilizado a partir do mandato do imperador Temmu. Período Asuka. O período Asuka, Asuka Jidai, teve início com a introdução do budismo no Japão, no ano 552. A introdução do budismo esteve na origem de uma série de conflitos por todo o país. Alguns membros da corte viram com bons olhos a difusão desta religião, ao considerar que a sua implementação poderia contribuir para a unidade nacional e facilitaria o estabelecimento de uma nova hierarquia religiosa sob a autoridade de uma divindade onipotente, Buda, ao contrário das centenas de kami do shintoísmo. O conflito terminou com a vitória de Soga no Mako em 587, assim como com a implementação do budismo enquanto religião oficial, atribuída pelo príncipe Shitoku Taishi pela imperatriz Suiko em 593. Apesar de tudo, o budismo não chegou a sobrepor por completo ao shintoísmo e ambas as religiões coexistiram pacificamente ao longo da história do Japão. O príncipe Shitoku estabeleceu também um governo central. A corte financiou a construção de vários templos e palácios, inspirando-se em modelos arquitetônicos coreanos e chineses. O príncipe, admirador profundo da cultura destas nações, fomentou o recurso a caracteres chineses, que estão na origem dos kanji, lançou bases para o desenvolvimento de códigos de conduta e ética de governo fundamentados no budismo, Constituição dos 17 artigos, 604, e enviou inúmeras missões japonesas à China Imperial durante a dinastia Sui, 600-618, com o intuito de estabelecer firmes relações diplomáticas. Em 602, o príncipe Kumi liderou uma expedição à Coreia, acompanhado por cerca de 120 a 150 caciques locais, Kunin e Miyatsuko. Cada cacique foi escoltado por um exército pessoal, cujo número dependia da riqueza de cada feudo. Estas tropas formaram o protótipo de um exército, que viria a ser conhecido nos séculos posteriores por samurai. A arte deste período incorpora os temas de arte budista. Uma das obras mais notórias é o Templo Budista de Oryu-ji, encomendado pelo príncipe Shitoku no início do século VII, sendo a mais antiga estrutura de madeira do mundo. Período Aku. Após a morte do príncipe Shitoku em 621,
surgiu dentro da corte um novo clã chamado Soga, que foi gradualmente tomando o controle político, o que constituiu uma forte ameaça para o governo imperial. Em 645, fez-se a urgência da situação, o príncipe Naka no 626-672, conjuntamente com outros membros, organizou um grupo e assassinou o líder do clã, Soga no Iruka, em plena audiência com a Imperatriz Kojouku, incidente de Ishii. A imperatriz abdicou do trono em favor do seu segundo filho, o imperador Kotu, 596-654, ao mesmo tempo que o clã Soga foi debelado. Em 646, o novo imperador, juntamente com Nakatomi no Kamatari e o príncipe Naka no redigiu uma série de leis designadas de reformas Taika, com o propósito de fortalecer o poder central, as quais implementaram uma reforma agrária e reestruturaram a corte imperial segundo o modelo chinês da dinastia Tang. A corte impulsionou ainda o envio de embaixadas e estudantes para a China a fim de assimilar aspectos culturais dessa região, afetando de forma radical a cultura e sociedade japonesas. Este período deu-se o nome de Aku Bunka. Após as mortes do imperador Kotoku, em 654, e da imperatriz Kojouku, que retomou o trono com o nome de Imperatriz Saimei, vindo a morrer em 661, o príncipe Naka no assumiu o poder sob o nome de Imperador Tenji. Durante o seu reinado foram promulgados o primeiro Hitsuryu, uma compilação de leis baseada na filosofia de Confúcio e em leis chinesas, e o Código Mi em 669. Nakatomi no Kamatari, que escreveu o código, foi recompensado pelo imperador Tenji, recebendo o sobrenome de Fujiwara, que posteriormente veio a fundar o clã Fujiwara. No ano 618 a dinastia Tang tomou o poder na China e aliou-se ao reino coreano de Silla, com o propósito de atacar o reino de Paesh. Os japoneses enviaram 3 exércitos expedicionários, em 661, 662 e 663, em auxílio do reino de Paesh. Durante o conflito, o Japão sofreu uma das mais significativas derrotas na sua história antiga, perdendo cerca de 10.000 homens, um número significativo de barcos de grande porte e inúmeros cavalos de guerra. Receando uma invasão por parte da nova aliança entre Silla e a China, o Japão iniciou uma militarização progressiva. Em 670 foi ordenado um recenseamento demográfico tendo em vista o recrutamento de população para o exército japonês. Toda a costa norte de Kyushu foi fortificada, ao longo da qual se edificaram postos de vigia, e se construíram torres de sinalização com fogueiras. Na costa das ilhas Tsushima e Iki. Após a morte do imperador Tenji em 671, os seus 2 sucessores disputaram o trono na Guerra Jinshin. Após a vitória do imperador Temmu em 684, este decretou que todos os elementos policiais civis e militares dominassem as artes marciais. Em 702, os sucessores do imperador Temmu culminaram com as reformas militares através do Código Tai Hitsuri, conseguindo assim a vantagem de um imenso e estável exército conforme o sistema chinês. Cada soldado japonês era atribuído a um regimento, durante uma determinada parte do ano, enquanto que os restantes soldados dedicavam-se à agricultura. Os soldados estavam individualmente equipados com arcos, uma aljava e um par de espadas. Estabelecimento do sistema imperial no século VIII, os governantes do período Yamato ordenaram que a sua inclusão nos mitos e lendas japonesas fosse consumada, por forma a se legitimarem perante a população. Uma das mais importantes lendas refere-se à origem do Japão, atribuída aos kami Izanagi e Izanami. Segundo a lenda, foi a partir destes 2 que nasceram os 3 kami maiores, Amaterasu, deusa do sol e senhora dos céus; Suzano, deus dos oceanos, e Tsukuyumi, o deus da escuridão e da lua. Em determinado dia, Amaterasu e Suzano discutiram e, embriagado, Suzano destruiu tudo à sua passagem. Amaterasu ficou tão assustada que se escondeu numa caverna, recusando-se a sair, tendo o mundo ficado privado de luz. Com o propósito de fazê-la sair, um kami feminino, Amino Uzumi no Mikoto, realizou uma dança erótica acompanhada pelo regozijo da miríade dos deuses reunidos em assembleia.
No momento em que Amaterasu perguntava o que tinha acontecido, revelaram-lhe a existência de uma Kami mais poderosa. Ami no Uzumi, que tinha pendurado um espelho numa árvore, por forma a que Amaterasu ficasse atraída por ele. Lentamente ela se aproximou do espelho que tinham colocado à sua frente. A surpresa de ver o seu próprio reflexo foi tão grande que Amaterasu ficou deslumbrada e algum tempo depois a luz voltou a iluminar a terra. Assim, o espelho Yata no Kagami passou a fazer parte da regalia imperial do Japão. O segundo elemento das 3 joias da coroa japonesa é descrito posteriormente na mesma lenda. Susanoo foi banido pelos distúrbios que havia causado e, enquanto caminhava pelas terras de Izumo, ouviu uma cobra, ou dragão, de 8 cabeças, chamada Yamata no Orochi, que atormentava os moradores locais. Susanoo assassinou a cobra embriagando-a com sake de seguida, cortando-lhe as cabeças. Na cauda da cobra, Susanoo encontrou uma espada e decidiu oferecer à sua irmã em sinal de paz. Esta espada é o segundo ícone das insígnias imperiais. A terceira e última insígnia é uma Magatama, miçanga em forma de curva, que Amaterasu deu ao seu neto Ninigi no Mikoto, quando este recebeu o cargo de governar o submundo. A joia, por sua vez, foi entregue ao seu neto, o imperador Jimmu, o primeiro imperador do Japão. Desta forma, subvencionados na crença popular, os governantes de Yamato legitimaram o processo pelo qual o Japão seria governado sob um sistema imperial, fortemente apoiado pela crença no shintoísmo. Período Nara, Nara Jidai, teve origem em 710, quando a capital foi transferida para Eikai, próxima da província de Nara, prolongando-se até finais de 794, quando a capital foi novamente transferida para Eiankai, atual Kyoto. A nova capital foi inspirada em Chang'an, antiga capital da China durante a dinastia Tang. Neste período, o governo financiou a construção de inúmeros templos na capital e na província, com o intuito de obter apoio religioso. Assim, a implementação em definitivo do budismo e do confucionismo foi imposta. A influência cultural chinesa tornou-se mais evidente, refletindo-se na literatura. É nesta época que surgem os primeiros registros históricos compilados pela corte imperial, o Kojiki, 712, e o Nihonshoki, 720. Nasce então a poesia japonesa, o Waka, e em 759 é compilada a primeira coleção de poesia do Japão, o Men-YSH. Apesar de tudo, o novo sistema chinês não foi bem recebido pela sociedade japonesa. Disputas entre os membros da família imperial, o clã Fujiwara e os monges budistas eram frequentes. Fujiwara no Fuito, filho de Kamatari e burocrata supremo dentro da corte, compilou então o Código Yoro em 720, por forma a revisar o anterior Código Tai. Contudo, no mesmo ano, o burocrata morreu, gerando uma fragmentação de poderes entre os seus filhos, o que adiaria a publicação do código para o ano de 757. Esta mudança de poderes foi a fonte de conflitos entre o príncipe Nagaya e os 4 filhos de Fuito, Mushimaru, Fusazaki, Maru e Umakai. Em 729, estes acusaram falsamente Nagaya de corrupção, e ele foi condenado à pena de morte, vindo posteriormente a cometer suicídio. Os filhos de Fuito morreram após um surto de varíola, que foi atribuída a uma suposta maldição lançada pelo príncipe antes de morrer. Isto fez com que o imperador Shomu se transferisse para várias cidades, declaradas sucessivamente capitais do país. Entre 740 e 745. Após a abdicação do trono por parte do imperador Shomu em 749, o clero budista tomou o poder com o apoio da imperatriz Kokin, que, apesar de ter abdicado do trono em 758, continuou a exercer controle sobre a corte, favorecida por um importante monge chamado Dokyo, ao qual outorgava poder político. Isso fez com que o clã Fujiwara e o imperador Junin tentassem um golpe de Estado em 764, tentativa esta falhada, provocando a deposição do imperador e a execução de Fujiwara no Nakamaru, líder da conspiração. A imperatriz retomou então o trono com o nome Imperatriz Shotoku.
continuando com a permuta de poder para Dōkyō, que chegou inclusive a ser nomeado por um oráculo como sucessor a imperador. Mais tarde, em 770, a imperatriz morreu de varíola e Dōkyō fugiu para o exílio, o que motivou profundas alterações políticas. Os monges budistas foram, entretanto, excluídos do governo, seguindo-se a suspensão dos apoios governamentais à religião. As medidas impostas pelo imperador Kōnin, 770-781, assim como pelo imperador Kanmu, 781-806, fizeram com que a corte imperial abandonasse Nara, com o intuito de se afastar dos templos budistas. A corte foi então transferida para Nagaoka KY em 784. Passados 10 anos, esta foi novamente deslocada para a nova capital Heian KY, capital da paz e tranquilidade. Com o nascimento do Estado Unificado de Silla, a ameaça de uma invasão da Coreia contra o Japão desvaneceu-se, e então a corte de Nara focou a sua atenção nos habitantes do nordeste de Honshu, designados de Emishi bárbaros, com quem tiveram numerosas alterações. Em 774, eclodiu uma grande revolta, conhecida como a Guerra dos 38 Anos. Nela, os Emishi empregaram um sistema de guerra de guerrilhas e o uso de uma espada com um nome na curva, que lhes conferia uma significante vantagem de combate, com um melhor desempenho rotativo, ao contrário da espada reta do exército da corte imperial de Nara, tornando-se assim mais eficientes. Em 796, com a ajuda de Sakanou e Notamuramaru, os Emishi conseguiram a vitória sobre a corte imperial. Sakanou recebeu então o nome de Seitaigun, grande general apaziguador dos bárbaros, expressão mais tarde empregue para designar o líder dos samurais. O sistema de recrutamento de camponeses terminou em 792, ao se reconhecer que a principal força militar viera dos chefes e dos seus soldados e não dos camponeses, que não possuíam a formação adequada e disciplina suficientes para os campos de batalha. Essa foi a segunda parte da história do Japão. Tem muito mais para explorar essa história de superação. Continuem acompanhando os próximos capítulos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.